Olá, eu me chamo Nelson Miesel, eu sou médico, sou psicanalista e eu estou aqui a convite da IPB para a gente poder fazer um trabalho com vocês nessas lives durante esse período aí de isolamento e de distanciamento social. Um período esse em que nos foi imposto essa privação de liberdade, mas uma privação que a gente pode usar para um tempo de ressignificado, um tempo de recomeço. E como o tema desse encontro e tudo se faz novo, né, coube a mim, dentro dessa perspectiva, trazer um pouco a temática do atos de misericórdia e de como esse momento é um momento da gente rever a questão da misericórdia, não só bíblica, e também a questão da misericórdia de um olhar social, enfim. Bem, como médico, eu trabalho e trabalhei muitos anos dentro das comunidades de São Paulo, trabalhei diretamente dentro das casas das pessoas, onde eu atuava na dinâmica familiar, principalmente com cuidados paliativos, diante de uma situação de uma doença não curável e uma situação de terminalidade. Nós, dentro dessa equipe, desse projeto do governo federal, intervíamos nessa questão do óbito do domicílio e na dinâmica familiar. E por conta disso, sempre o meu pensamento e a maneira de olhar para as coisas era muito nessa questão do quanto aquele ambiente era passível de promover desordens psíquicas e transtornos de comportamento, transtornos de conduta, enfim. Também como psicanalista me detive a escutar um pouco a questão da psicanálise vincular e também da relação interpessoal dentro da dinâmica da família e como isso gera conflitos e fazer a mediação desses conflitos. Dizendo tudo isso para vocês porque uma ferramenta de trabalho que eu tenho, que eu preciso desenvolver todos os dias e preciso cada vez elaborá-la melhor, é a escuta. E a escuta de uma forma ativa. Eu nunca vou me esquecer de um caso de uma família que eu fui paliar uma criança, e nessa família eu tive a oportunidade de escutar o pai e a mãe dessa mesma criança e como as perspectivas eram diferentes diante daquela criança que estava ali falecendo por conta de uma neuropatia grave. Mas como aquele pai enxergava aquela criança de uma forma diferente e como a mãe enxergava aquela criança de forma diferente. E óbvio que a reação dos dois era diferente diante daquele momento em que eles estavam vivendo. Esse é um dos casos, esse me marcou muito, mas um caso específico, eu me lembro de um paciente, um idoso de 65 anos de idade, acometido de um câncer de rim. E então esse paciente era um paciente que tinha dor intensa, dores intensas, e a gente usando inúmeros medicamentos analgésicos para poder otimizar a dor, com o propósito de diminuir aquela dor, e eu não conseguia resolver aquela dor. E todas as vezes que eu chegava lá, nós estávamos usando opioides assim, de altíssimo potencial opiáceo, e a dor não passava. E ele tinha um comprometimento de uma metástase em coluna e ele ficou acamado. E aquele senhor era um senhor muito difícil de lidar. E quem cuidava dele era a mãe de 85 anos de idade. Bom, era um cara que eu tinha uma dificuldade muito grande de cuidar, porque todas as vezes que eu entrava na casa, ele já me recebia com inúmeros xingamentos, e dizendo o quanto eu era incompetente para poder tirar a dor dele. E aquilo foi me incomodando. Certo dia eu estava nessa casa e a mãe desse paciente me chamou para conversar. E ela me perguntou ela me fez a seguinte pergunta. E aí, dentro das limitações dela, né, ela tinha pouco recurso de estudo e, enfim. Mas dentro das dificuldades que ela tinha de falar aquilo, e como mãe, ela me pergunta assim: o que eu preciso fazer para ele morrer? Quando eu escutei aquilo, eu falei: acho que eu estou escutando errado. E aí ela foi me contar a história daquele paciente, um paciente que era um usuário de droga previamente, tinha dado um trabalho tremendo para aquela família e
diante de uma situação muito triste, ele decidiu não mais usar drogas. E a partir dali ele passaria então a ser o cuidador da mãe, não mais dar trabalho para ela. E foi assim, realmente, ele deixou as drogas e passou a viver de forma que ele era o provedor da casa, enfim, que ele cuidava daquela mulher. E de repente ele se vê naquela situação de estar acamado, de estar necessitando de cuidados mais uma vez, e então ele quebra com a promessa que ele tinha feito para ele mesmo, se sentindo um grandíssimo de um incompetente. E então eu sentei do lado dele e perguntei: aonde dói? E aí a resposta dele foi muito engraçada, porque ele me disse: eu já falei inúmeras vezes, e aí descreveu todas aquelas palavras de baixo calão, né? E então eu fiz a pergunta novamente, eu falei: onde dói? E aí ele entendeu o que eu estava perguntando. E aí ele entendeu que eu estava pronto para ouvir o que ele tinha para me dizer. E então ele me contou toda essa história, uma riqueza de detalhes tremenda. Eu me lembro que eu chorei muito com ele me contando aquela história. E pouco tempo depois, o serviço social da equipe acionou uma parente distante deles e nós fizemos uma reunião. E nessa reunião nós entramos num acordo que essa prima iria ser a cuidadora oficial dessa mulher, né, dessa mãe. E então esse paciente pôde falecer algumas semanas depois, com uma quantidade de opioide, de medicação para dor muito menor, e bem, ele pôde morrer bem. O que eu quero dizer isso com vocês? Por que eu estou trazendo essa história? Era uma situação muito difícil para mim, porque ele me trazia com a fala dele o tempo inteiro o quanto eu era incompetente diante daquele cenário, e eu já sabia que eu era incompetente. E a minha incompetência não estava no fato de não saber qual opioide prescrever ou qual analgésico prescrever, mas estava na incompetência de exercer a escuta. E aí, dentro dos cuidados paliativos, nós temos um conceito chamado dor total. E é uma dor que não está relacionada apenas a questões que são físicas, né, mas também questões que são emocionais, sociais e até mesmo espirituais. E você aprende a escutar por uma esfera muito mais ampliada aquele paciente naquela situação de angústia, de desespero, de fragilidade. Atualmente, eu tenho a oportunidade de fazer parte de um projeto muito lindo chamado Justiceiros. É um projeto que foi uma iniciativa da doutora Gabriela Mansur, uma promotora de justiça aqui em São Paulo, que tem um trabalho lindíssimo com mulheres que são vítimas de abuso. Inclusive, gostaria de deixar aqui os perfis para vocês, @justiçadesaia e @justiceiros, @projeto justiceiros. O Justiça de Saia se detém a trabalhar mulheres que são vítimas de abuso, mas o mais bonito de tudo isso não é só o acolhimento da mulher abusada, mas o acolhimento do abusador. Do abusador. E faz parte dessa punição, né, de quando ele passa por todas as questões dos trâmites jurídicos, ele ser acolhido por uma equipe onde ele vai ser escutado, e então essa equipe escuta o indivíduo que abusa e não o abusador. Um exercício de escuta tremendo, porque quando você escuta as histórias dessas mulheres abusadas, são histórias de muito sofrimento, uma história mais triste do que a outra. Mas quando você para escutar aquele que abusa, não permitindo que ele também se coloque no lugar de vítima, né? E que se detenha a ser uma vítima, porque é muito comum a gente escutar: eu também fui abusado na minha infância, meus pais eram disfuncionais, e etc e tal. E aí às vezes essas pessoas se detêm, se apegam a isso e culpam e responsabilizam os atos deles aqui como executores do ato por conta dessa formação, dessa construção deles. E que de fato é muito importante. E que de fato precisa ser escutado e trabalhado, mas não se justifica, né, o ato do abuso. Enfim, partindo desse projeto do Justiça de Saia, nasceu a necessidade então de falarmos sobre masculinidade. Independente de ser abusado ou não, de ser um abusador ou não, partimos da necessidade de se falar sobre masculinidade. Por quê?
Nós, homens, somos constituídos naturalmente por conta de uma estrutura histórica machista, né? Nós fomos construídos e fomos condicionados dentro de um ambiente extremamente violento. Não violento fisicamente, mas violento diante das necessidades. E aí o que eu chamo de violência, por exemplo, é você achar que como homem você consegue e tem a obrigação de fazer tudo sem errar, sem falhar, de uma coisa rígida, de uma coisa inflexível, de uma coisa onde não há necessidade de se falar sobre afeto, né? Porque afinal de contas, quem chora é mulherzinha, né? Homem não chora, moleque levanta daí, para de chorar, isso é só um machucado no joelho, né? E aí nós temos então dados demográficos que mostram uma estrutura que precisa ser revista, né? E se estamos falando que é um tempo de recomeço, né, em que as coisas se fazem novas, eu quero trazer esse diálogo com vocês, na verdade essa fala, para que a gente possa repensar, inclusive, como é que estamos construindo esses homens e mulheres que estão vindo aí dentro dessas novas gerações que estão surgindo. É muito importante a gente compreender que hoje o suicídio entre homens é 3 vezes maior do que o suicídio entre as mulheres. As mulheres, elas tentam mais, né? Elas têm mais possibilidades de cometer, de ter esse desejo, mas os homens executam isso de uma forma muito mais eficaz, fazendo com que, demograficamente, os números mostram que para cada 3 homens que morrem, uma mulher morre. E quando você vai destrinchar esse número, você vê como um dos pilares estruturais para esse suicídio o racismo estrutural. E aí você vê homens negros, homens homoafetivos, homens de uma classe social mais baixa, cometendo um índice altíssimo de suicídio e tirando a própria vida. Que homem é esse? Onde é que esse homem está? E aí eu gostaria de trazer mais um dado para vocês. Esses dados que eu trago são do projeto Justiça de Saia, dos Justiceiras, da antropóloga Beatriz Ascioli, que nos mostra que nesse momento de pandemia, a gente está vivendo uma situação de que houve um aumento avassalador do número de violência doméstica. E essa violência doméstica teve um aumento de quase 60% do que já tinha. E dentro desses 100% dessas mulheres que foram recebidas pelo projeto Justiça de Saia, quase 25% de todas essas mulheres são mulheres evangélicas, de dentro das igrejas cristãs. Ou seja, mais do que nunca se faz pertinente falar sobre esse assunto dentro de uma igreja, dentro de um projeto de uma igreja, porque como reformados precisamos entender que a nossa igreja ela é fundamental para as ações que acontecem dentro da sociedade. Sabemos, por conta do nosso pensamento, da questão do sacerdócio real, na questão da glória de Deus em tudo aquilo que fazemos, afinal de contas foi para isso que nós fomos criados. Sabemos que precisamos e temos obrigação de mudarmos essa realidade dentro do mundo. De mudarmos essa realidade a começar dentro da nossa igreja, a começar dentro da nossa própria casa. Abrimos o espaço, é necessário abrir o espaço para a construção de um diálogo sobre este homem. E note, homem, você que está me ouvindo, a falta o quanto esse ambiente onde nós fomos construídos, ele é privado de misericórdia, no mercy, né, para nós homens. Observe o quanto isso é estrutural, o quanto isso é enraizado e que talvez possa até ser normal para a gente, mas os números nos mostram que não é normal. Precisamos lançar olhos de misericórdia sobre esses homens abusadores. Precisamos lançar olhos de misericórdia sobre os nossos filhos que estão sendo constituídos, construídos,
homens que serão futuros líderes, futuros chefes de família, homens estes que farão parte da sociedade muito em breve. Como é que estamos construindo esses homens? Como é que estamos escutando os nossos filhos? Como estamos escutando os jovens dentro da igreja? Como é que acolhemos o sofrimento desses homens e desses jovens que nos rodeiam, que nos circundam e que, como igreja, somos obrigados a escutá-los? Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. O que fez Jesus executar a misericórdia de uma forma absolutamente plena foi o fato dele, como 100% homem, olhar para aquele pecador, né? Zaqueu, para a prostituta que estava sendo condenada. Ele olhava para aquelas pessoas e ele compreendia a humanidade delas. Humanidade essa que é descrita pelo profeta Jeremias no capítulo 17, se eu não me engano, me perdoem se eu errei, mas onde ele fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Esse é o homem depravado de Santo Agostinho. Jesus, quando olhava para aquelas pessoas, ele compreendia a depravação daquelas pessoas. Por quê? Porque ele, como 100% homem, sabia das possibilidades disso acontecer. E o que tornou Jesus incrivelmente homem foi porque, como 100% Deus, ele cumpriu a sua humanidade de forma plena. Mas ele conseguia ter a escuta ativa porque ele conseguia compreender a sua própria humanidade, as suas próprias necessidades, e que não foram satisfeitas por conta de um propósito maior. O quanto nós estamos habilitados e habituados a olharmos para dentro dos nossos próprios corações, e agora então, de uma maneira, de um tempo de ressignificar, olhar para dentro de nós, compreendemos isso, mas antes, sustentados na graça e na misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, olharmos para o nosso coração e de forma honesta, olharmos para a nossa humanidade, para a nossa queda, para a nossa depravação, e então podemos colocar isso diante do Senhor e, como uma oração honesta, confessarmos os nossos pecados, para que então a gente possa escutar aquele pecador de forma misericordiosa. Um desafio enorme, um desafio que requer uma ressignificação do pensamento, talvez, da igreja, a maneira com que a gente interpreta a igreja, a maneira com que as pessoas têm liberdade para poder confessar pecados dentro da igreja, porque dentro da igreja não pode se confessar pecados. O que eu quero trazer para vocês hoje é uma fala para que comecemos a pensar nisso. Atos de misericórdia partem a partir do momento em que eu olho para dentro de mim e falo: isso é possível de acontecer comigo também. Eu não agrido a minha esposa, eu não agrido a minha filha e me esforço para ser uma pessoa extremamente não agressiva verbalmente, né? Porque isso é estrutural nosso. É um esforço tremendo para a gente poder ser misericordioso de fato, né? Compassivos. E Jesus era isso. Note, Jesus não é que ele concordava com o pecado, né? E como essas igrejas que estão surgindo agora, né? Venha como está, né? Não é isso que eu estou dizendo, né? Venha como está, mas aqui apoiaremos esse projeto de transformação de vida, né? Ok, abusador, venha como um abusador. Aqui você vai ter espaço para poder falar sobre isso, mas não para continuar abusando, né? E é interessante porque quando temos esse espaço de fala, os números mostram que a taxa de reincidência hoje de abusos desses homens que passam por esse processo todo de trabalho com essa equipe do Justiça de Saia, por exemplo, é menor do que 2%. Ou seja, se faz necessário falarmos sobre isso. Sobre o quê? Sobre as nossas fragilidades, falarmos sobre as nossas angústias, sobre os nossos medos, confessarmos os nossos pecados uns aos outros,
Estamos sustentados num Deus que é misericordioso diariamente, uma misericórdia que se renova todos os dias. Então é necessário que também olhemos para dentro dos nossos corações e que a gente olhe para o mais profundo do abismo da nossa existência e a gente poder dialogar com isso de uma forma muito honesta, apesar de dura, e confessarmos isso diante do Senhor com um coração compungido, contrito, para que quando eu for escutar aquele pecador dentro da igreja, eu consiga escutar com o mesmo coração contrito e compungido. Para que a gente possa acolher essa pessoa. Para que a gente possa receber essa pessoa para dentro da nossa realidade, da nossa alma. Proporcionar um espaço onde possa construir esse tipo de diálogo, para que então possa haver transformação genuína. Dentro da psicanálise, a gente costuma dizer para os pais, principalmente quando atendo criança, que regra sem acolhimento se torna rebeldia. E é verdade. E é verdade. Precisamos acolher esses homens, ou precisamos como igreja acolher o pecador, né? E a igreja precisa ser um lugar onde pessoas possam ser pessoas. Onde pecadores possam ser pecadores, eles possam confessar os seus pecados, para que então haja transformação genuína de vida. E para que os pecados não fiquem debaixo do tapete, né, encobertos numa capa, não. Mas para que os pecados possam ser trabalhados, falados, com uma igreja pronta para ser misericordiosa, com uma escuta ativa e então ser uma igreja eficaz, que produza transformação no mundo e que produza transformação social. Mas não só isso. Uma igreja que produza transformação na alma. Fica aqui o desafio para se pensar nisso. Fica aqui essa fala para que seja o início de uma necessidade de se fazer isso. E eu espero de fato que possa ser algo que gere transformação genuína no seu coração e no coração das pessoas que estão ao seu redor. Deus te abençoe e muito obrigado.